Olá, meus amigos do podcast No Esquadro. Eu sou Ken Ismael e nesse episódio de hoje a gente está recebendo aqui, com muita satisfação e alegria, o nosso irmão Cassiano Teixeira de Moraes, na qualidade de grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Distrito Federal e também de presidente da Assembleia Geral Ordinária da CMSB, que é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que congrega as grandes lojas estaduais e do Distrito Federal nessa importante instituição que representativamente é a maior organização maçônica do nosso país, representando mais de 100 mil irmãos maçons brasileiros. Cassiano, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ken, tudo bem? É uma satisfação muito grande estar aqui novamente, sendo entrevistado por você, no seu canal No Esquadro, e uma oportunidade ímpar da gente estar conversando com muitos maçons que têm interesse por saber um pouco mais de maçonaria, que estão espalhados aí pelos rincões do Brasil afora. Muito obrigado pela sua presença, Cassiano. O nosso podcast ele não segue uma periodicidade, porque a gente quer sempre trazer o que há de melhor na maçonaria, sempre trazer assuntos relevantes. Então a gente prefere não gravar do que gravar qualquer coisa. E hoje a gente tem um assunto bem bacana para falar. A nossa grande loja maçônica do Distrito Federal sediou a última Assembleia da CMSB, que é o maior evento maçônico do Brasil, já há décadas. Não existe nenhum outro evento maçônico de tal envergadura no nosso país, então é um evento não só de expressão nacional, mas internacional. Você recebeu aqui irmãos do Panamá, de Portugal, do Paraguai, da Escócia, e a CMSB vem desempenhando esse papel de todos os anos, fazer a diferença e de uma forma crescente, não só de espectadores, de autoridades, mas também de assuntos debatidos. E hoje a gente queria falar um pouco sobre isso, sobre essa Assembleia, sobre o seu papel enquanto presidente da Assembleia, sobre a questão da CMSB, que completou 60 anos agora, né? E o que você vislumbra para o futuro da Confederação, enquanto grão-mestre, enquanto presidente da Assembleia, que, pelo que eu entendo, você permanece no cargo durante um ano até a realização da próxima Assembleia, não é isso? Perfeito. A CMSB, esse ano, como você disse, é a 55ª edição, a Assembleia Geral Ordinária da CMSB, e teve sede em Brasília. Por tradição e pelos nossos estatutos, o grão-mestre da grande loja, que é sede do evento, torna-se presidente daquela Assembleia. Então é automático, e se mudar o grão-mestre, muda também o presidente. Então, e o presidente ele tem uma função muito legislativa. Ele preside a Assembleia e toma as decisões, junto com os 27 grão-mestres, ele é um deles, e essas decisões vão ser executadas, tanto pelos grão-mestres quanto pelo secretário-geral, ou secretário executivo, como alguns gostam de chamar, que é a função executiva. Então, essa função do presidente é uma função legislativa de fazer orçamento, de organizar as ideias, os pontos importantes que devem ser executados ao longo do ano por todas as grandes lojas. Esse ano nós tivemos importantes discussões, como você disse, e um dos temas que serão discutidos ao longo do ano vai ser o papel da maçonaria, e a imagem da maçonaria perante a sociedade. E o quanto nós temos que nos preocupar com isso e o que nós podemos fazer para melhorar. Eu já escutei, inclusive, aqui em outras entrevistas e outras conversas do seu podcast, lembrando dos ataques que a maçonaria sofre. Não só em relação à sua honra, mas até à sua integridade física, destruição de prédios, essas coisas. Então, os grão-mestres, as grandes lojas representadas por eles, não estão aí alheios a essa importante discussão, e ao longo desse tempo será uma das coisas a serem discutidas, um dos importantes eventos que nós teremos aí ao longo do tempo. Ano que vem também é tema da CMSB os 100 anos das grandes lojas, Então nós aprovamos aqui na Assembleia que o tema simbólico dessa próxima CMSB, daqui até 2027, será os 100 anos da criação das grandes lojas. Então nós temos aí um ano grande a percorrer aí até julho de 2027, onde a grande loja do Pará irá ser a sede da 56ª Assembleia. Muito interessante. E como é que é esse processo, Cassiano, como é que é sediar uma CMSB? O que envolve isso? Eu imagino que, porque você está organizando
organizou e realizou um evento fenomenal para 27 grandes lojas, para a sua e para as outras 26, e também para comitivas que vêm de outros países. Como é que você tem que correr atrás para garantir que o pessoal esteja presente? Comitiva estrangeira, foi muito bem prestigiada a sua assembleia aqui, com irmãos de vários países, foram palestras maravilhosas do Lictor do Panamá, do Robert Cooper da Escócia, do Rubens Franz da CMI, do Armindo Azevedo da Grande Loja Legal de Portugal. Quem organiza tudo isso é a CMSB, é a Grande Loja Sede. O que norteia os seus pensamentos para organizar um evento desse, para ter assuntos em pauta? Como que é esse processo? Bom, a cidade sede ela é escolhida com 2 anos de antecedência. Então, o Distrito Federal foi escolhido como sede já há 2 anos atrás, ainda na Assembleia de Pernambuco, quando foi sediado por aquela grande loja. Então, nós tivemos 2 anos de preparação. E aí a gente tem que pensar em todos os passos, desde a chegada no aeroporto, porque tem uma equipe de recepção que pega as pessoas no aeroporto, leva até o hotel, qual hotel nós vamos credenciar, ou quais, onde vão ser as plenárias dos grão-mestres, que debatem os assuntos importantes, dos secretários de Relações Exteriores, que também fazem esse debate, das palestras, das cunhadas, que vêm acompanhando seus maridos, eventos para elas também, atividades. Então, é um concatenamento de muitas atividades que ocorrem em paralelo aí, ao longo de 3 ou 4 dias, a depender da CMSB. É um esforço grande, sem dúvida, mas que as grandes lojas ajudam muito, fazem suas inscrições antecipadas, a CMSB dá uma estrutura, o secretário-geral precisa, inclusive, acompanhar o processo, fiscalizar se está indo tudo bem. Então, a CMSB dá um apoio geral, né, e institucional, e a cidade sede, a grande loja sede, fica responsável por toda a organização, pelos custos, pelas cobranças, logicamente, que é cobrado dos participantes que vêm também. Então, isso fica tudo a cargo da grande loja sede. Mas, apesar de ser um trabalho muito grande, é um trabalho que traz muita satisfação. Muito bom para uma grande loja sediar, é muito bom para a gente estar aí no centro das discussões, dos debates nacionais e internacionais sobre maçonaria, receber irmãos de todo o Brasil, né? Grandes amigos já, além de irmãos, são grandes amigos, parceiros que a gente tem por todo o Brasil, então é muito bom, dá muita satisfação. Dá muito trabalho, mas também dá muita satisfação. Eu posso imaginar. E nessa questão de organização, por que é importante reunir essas 27 grandes lojas uma vez por ano em assembleia? Qual é a relevância da Assembleia Geral Ordinária de uma CMSB? Bom, a CMSB, ela completou 60 anos, você disse há pouco tempo, e quando surgiu as grandes lojas, lá em 1927, elas perceberam que se elas conduzissem e tomassem rumos sozinhas, elas iam chegar a muitos lugares. Mas se elas tomassem os rumos e tomassem as decisões e cumprissem juntas, com certeza elas teriam aí um êxito muito maior. E assim começou com as mesas redondas. Então o início, né, o primórdio foram as mesas redondas, depois passou a ter uma confederação que se reúne anualmente, religiosamente uma vez por ano, e traz os grandes debates. Então, da outra vez, né, as teses que nós tivemos esse ano, que as lojas e as grandes lojas enviaram, foram teses sobre a participação da maçonaria enquanto instituição para a cidadania, o quanto ela pode contribuir. Teve uma sobre planejamento estratégico para a CMSB, que foi trazida por 3 grandes lojas, e uma até sobre a entrada e a saída da bandeira nas sessões maçônicas e como tem. Então, esse debate ele é muito rico. Ele é muito rico porque traz ideias e oportuniza que todos, né, os maçons vinculados às grandes lojas possam trazer suas teses, suas ideias. Tem o secretário, né, o seminário de secretário de Relações Exteriores, que aí é um apanhado sobre as coisas que têm acontecido no mundo, as grandes lojas que estão regulares, os problemas diplomáticos, aquelas que estão em condições de serem reconhecidas ou não. Então, uma grande loja nova, digamos assim, mas que foi debatida nessa CMSB, foi a grande loja do Líbano, que funciona hoje em Nova York, funciona hoje nos Estados Unidos, no exílio. Então, é uma grande loja nova e quem está estudando, vendo as possibilidades, e muitas grandes lojas já têm feito reconhecimento, porque percebeu que é uma grande loja regular,
para dar um exemplo pontual dessas discussões e tantas outras que são importantes para a maçonaria das grandes lojas e do Brasil como um todo. Você deu uma pincelada nessa questão que a gente tinha mesas redondas e depois passamos a ter uma confederação. O que você acha que motivou as grandes lojas a saírem do modelo de ter apenas uma conferência para criar uma confederação que é um organismo permanente, né? Inclusive, trabalhou-se, eu já estudei um pouco dessa história para um livro, trabalhou-se muito para adquirir uma sede própria para a confederação, para ela, de fato, ser uma instituição consolidada, permanente, né? Porque é importante ter uma CMSB. Não, excelente pergunta, né? Em 1952, as grandes lojas começaram a se reunir em mesas redondas. O modelo era parecido no sentido de que a cidade sede coordenava a reunião, coordenava a mesa redonda. E não tinha, né, cargos, não tinha um secretário executivo, nada disso. Muitas coisas importantes foram discutidas. Sei lá, em 1956, numa mesa redonda do Pará, foi definido o dia 20 de agosto como dia do maçom, dia nacional aqui no Brasil do maçom. Para dar um exemplo, e lei do divórcio, Estado laico, tantas coisas importantes foram discutidas enquanto mesas redondas. Mas a institucionalidade, como existe, né, fora do Brasil em muitos lugares, ela ainda não tinha como uma confederação, como algo que você disse, algo perene, que tem instituição, que tem um funcionário, que tem uma sede, que tem um funcionamento, não só enquanto está reunido. A gente reúne aqui em Brasília nos 3 dias, mas na segunda-feira da semana seguinte tem o staff trabalhando para que aquelas decisões que foram tomadas sejam efetivadas. Então, isso é importante. Passa-se a ter um estatuto, ter regras vigentes, organizadas, então, né, a maneira de fazer uma proposição. Então, tudo isso se ordenou, se institucionalizou, e isso é muito salutar. Todo mundo quer estar na regularidade, inclusive no país, né, tendo um CNPJ que a gente tem, o estatuto bem consolidado, criou-se a figura do secretário para, durante o período, se dedicar às decisões e às questões da confederação, e um repositório histórico que a gente tem uma sede própria, com vários documentos, atas, livros, muitas coisas que são a história da confederação, que também está mantido. Isso para a gente falar do passado, tem muita coisa para falar do presente para o futuro também. Então vamos falar um pouco desse presente para o futuro, até porque muita gente, às vezes, por ignorância, não vai saber, né, para que serve uma CMSB, né? Às vezes alguém vai falar assim, para que se manter na CMSB? Para ter uma palavra semestral? Né? Isso, às vezes, nem é tão usual, né? Mas a CMSB, ela presta um serviço também, né? Para as grandes lojas, prestou e presta um serviço. E quando eu digo prestou, na pesquisa que eu fiz para uma obra, que foi Maçonaria Brasileira História Ocultada, eu posso estimar que talvez 80% dos reconhecimentos que as grandes lojas brasileiras têm vieram com negociação, diálogo direto da CMSB ou com um apoio, uma colaboração da CMSB ao intermediar o apoio de outras grandes lojas que já detinham aquele reconhecimento para aquelas que ainda não detinham. Então, hoje, todas as grandes lojas brasileiras possuem mais de uma centena de reconhecimentos, muitas próximas dos 200, mas muito disso veio graças à existência da CMSB, né, que facilitou muito esse processo de reconhecimento internacional, né, de chamar a atenção de que, não é só a minha grande loja aqui, nós temos toda uma família maçônica de grandes lojas no Brasil. E mais recente, a CMSB tem dado suas colaborações, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Claro. Bom, primeiro da questão histórica, o quanto foi importante, né? Quando surgiram as grandes lojas, especialmente as mais novas, e existia a confederação, o quanto a confederação ajudou essas grandes lojas. A Grande Loja Maçom do Distrito Federal é um exemplo. Ela é mais jovem que a CMSB, um pouco, então quando ela surgiu, filha da Grande Loja de Goiás, ela surgiu com todo o apoio das demais grandes lojas. Então,
Isso foi muito importante para nos consolidar no cenário nacional e internacional. Como você disse, é uma rede que, se bem utilizada, ela é fantástica, tem um poder muito grande. Eu até digo, a confederação ela é uma ferramenta. Agora, como que a gente vai utilizar ela bem ou não, isso é que vai fazer o quanto ela vai ser relevante ou não. Então, às vezes, para o maçom que está lá na loja dele, trabalhando no dia a dia, às vezes é um pouco difícil de entender essa importância da rede. Mas a rede é muito importante. Não só para conseguir reconhecimentos internacionais ou mesmo nacionais, mas para você aprender uns com os outros. É muito importante. A gente sabe hoje o que está acontecendo de bom na Grande Loja do Rio Grande do Norte, na Grande Loja do Paraná, com a união das 3 potências. Sai uma revista boa e interessante na Grande Loja de Minas, nós estamos ali aprendendo com eles. A nossa Grande Loja faz um seminário muito bom de aprendizes, outras grandes lojas próximas vão... Esse benchmark é muito importante. E a gente tem, né, que valorizar e reconhecer que ele existe. Mas além das coisas subjetivas e dessa irmandade, algumas coisas são muito objetivas. Quando em 2017 o tema da CMSB foi evasão maçônica, discutiu-se muito sobre esse problema de muitos maçons entrarem, mas não se manterem na instituição. Durante 2 anos isso foi discutido. E a conclusão final foi que o problema maior e onde a gente podia atacar era na gestão. Se tivesse boa gestão em loja, a chance, né, um bom venerável, a chance era maior dos irmãos ficarem. Seu livro Líder Maçom, inclusive, coloca isso do ponto de vista científico, que isso é uma conclusão que o pessoal chegou a estudar, mas que você publicou um livro falando especificamente sobre isso. E daí foi aprovado em 2019 a criação da UniCMSB, uma universidade corporativa, cujo foco principal era ajudar a treinar líderes, bons líderes na maçonaria. Veneráveis, vigilantes, né, inspetores litúrgicos, enfim, presidentes de lojas, de corpos, de associações de paramaçônicas, e assim foi feito. Então hoje existe no site da CMSB a UniCMSB, que tem uma série de cursos voltados para a gestão, mas também para a história do rito, para a simbologia, mas que surgiu para isso. Então é uma grande contribuição que a CMSB dá, não só aos maçons das grandes lojas, mas dos grandes orientes e do GOB também. Bom, para dar exemplo dessa mesma linha, nós temos uma editora maçônica, que publica livros, colabora com isso, né, com esse engrandecimento importante da cultura. E nós temos aí um concurso literário, também da CMSB, aberto para todas as potências regulares do Brasil, né, e que está na sua 6ª edição, vai para a 7ª agora. Eu estou até por coincidência, estava lendo aqui a última edição que teve, que foi sobre um tema para mim sensacional, que é a educação maçônica, seus processos pedagógicos de aprendizagem. E aí tem aqui os 10 melhores artigos, tem um vencedor, e se estimula as pessoas a pesquisarem, divulgarem, difundirem seu conhecimento. Então é algo fantástico. Então a grande loja, a CMSB, faz muitas coisas que as grandes lojas podem e devem aproveitar. E aí vai depender do quanto, e o quão bom nós vamos usar essa ferramenta em nosso favor. Eu lembro também que a CMSB tem um sistema de convênios nacional, né? Então é muito interessante porque uma grande loja pode fechar seus convênios regionais, mas todo mundo viaja, né? E convênios em âmbito nacional são às vezes muito melhores de se negociar. Um dos convênios é com a Uninter, né? O maçom de grande loja tem desconto de 40% em qualquer curso da Uninter, por ser uma grande loja conveniada à CMSB, né? Um advogado que seja um maçom de grande loja tem desconto de 30% no mestrado por ser um membro de uma grande loja confederada à CMSB. E tem a biblioteca virtual também, né, da CMSB. A maior biblioteca virtual de maçonaria que se tem conhecimento e que é muito acessada pelos irmãos, né? Então a CMSB ela dá a sua colaboração, não é só uma palavra semestral, né? De forma nenhuma. Isso é assim, quem fala, pensa ou até externaliza isso é por um desconhecimento muito grande. Eu sempre falo que a gente é muito responsável, né? A gente, quanto mestre maçom, não como grão-mestre, como mestre maçom, a gente é muito responsável pela educação dos nossos irmãos. E a gente precisa educar os irmãos, e um dos pilares dessa educação é ele compreender que ele está numa grande loja ou num grande oriente e que ele está em uma confederação.
seja a CMSB, seja a Comab ou a CMI, enfim. Mas as confederações e as instituições maçônicas têm que estar no calendário pedagógico das lojas. Porque se o irmão fala que a CMSB só serve para a palavra semestral, ele está aprendendo muito pouco. Alguém falhou justamente na educação maçônica desse irmão. Porque, com certeza, ele não compreendeu a magnitude disso. Sim. Não, e até um recado que eu mando para o pessoal que estiver assistindo. Se você é um maçom, membro de uma grande loja, entra no site da CMSB, visita ali a UniCMSB, visita a biblioteca da CMSB, a parte da editora, mas também a parte de convênios. Você vai ver que você tem desconto para lavar seu terno na lavanderia, você tem desconto em curso de inglês, em curso de graduação, de pós-graduação, de mestrado. São uma série de convênios em clubes, ABB, que você, enquanto um maçom de grande loja, graças à CMSB, pode usufruir, né, conseguindo descontos e, de certa forma, o dinheiro que você está investindo na maçonaria, você acaba resgatando uma parte dele, usufruindo desses descontos que é direito seu, graças ao trabalho feito por essa equipe permanente da CMSB. Que se não fosse uma confederação permanente, não ia ter uma equipe para trabalhar nesse sentido. Mas, Cassiano, já que a gente está falando aí de CMSB, falamos aí da Assembleia que foi aqui em Brasília no mês passado, vamos ao assunto que talvez muito irmão vai querer saber, porque circulou muito pelas redes sociais, que foi a suposta saída da GLESP, da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, da Confederação. O que motivou esse pedido de saída, de desligamento? O que aconteceu? Porque todo mundo ficou sabendo da saída, mas ninguém sabe os porquês, as razões, as motivações por trás disso. E, pelo jeito, ocorreu isso aqui durante a Assembleia sob a sua presidência. Você pode falar a respeito? Não, claro. É um fato que surgiu nas redes sociais e não é um segredo de Estado, porque realmente aconteceu na Assembleia. E algumas pontuações são importantes. A primeira pontuação é que se alguém me perguntar hoje, mas a GLESP saiu da CMSB? A minha resposta seria, mais ou menos. E parece estranho, mas por quê? Porque realmente o grão-mestre, né, da Grande Loja do Estado de São Paulo, que é o nosso irmão Haddad, né, ao final da Assembleia, ele realmente fez uso da palavra e solicitou a saída. E deu sua justificativa, você perguntou a motivação. A motivação é sempre difícil a gente saber o quanto, né, podem ter muitas motivações. Mas o que ele alegou é que havia um certo incômodo, né, da parte dele, e ele falou até para defender estrategicamente, institucionalmente, tanto a GLESP quanto a CMSB, ele se sentiria mais confortável de pedir para sair porque ele estava sendo processado, a grande loja dele, por um membro de uma outra grande loja. Embora não era grande loja para grande loja. Não é segredo também, os irmãos sabem, né? A grande loja do Estado de São Paulo foi processada por um maçom, que na verdade é representante do Real Arco, né? Só que ele pertence à grande loja do Rio de Janeiro. Isso criou um certo incômodo, e o grão-mestre, com as suas razões, ponderações, né, fez essa solicitação de saída. E claro, todo mundo recebe com muita tristeza, mas respeita também a isso. A CMSB criou uma comissão de conciliação para tentar intermediar e conversar sobre esse processo. Bom, isso foi feito. Por que eu digo que é mais ou menos que saiu? Porque existe um trâmite, né? Como eu acabei de falar no início, né? A gente tem um estatuto, a gente tem alguns regramentos. E para uma grande loja sair da CMSB, ela precisa realmente fazer uma carta oficial ao secretário-geral, mas ela precisa anexar a essa carta uma ata da Assembleia Geral da sua grande loja, confirmando esse desligamento. Além de estar em dia com a tesouraria, receber um certificado da tesouraria, né, que a CMSB tem uma tesouraria própria. Bom, isso precisa ser cumprido de certa maneira. E por que isso acontece? Para que essa decisão de saída não seja unilateral e de uma única pessoa, né? A CMSB quer que comprovadamente isso seja uma decisão, uma vontade do povo maçônico daquele Estado. Para entrar, a mesma coisa. Para entrar ou ser readmitido, a Assembleia tem que aprovar. Para sair também. Então, essa exigência estatutária ainda não foi cumprida.
Então, se você me perguntar oficialmente, legalmente, para a nossa confederação, se a Grande Loja de São Paulo saiu da CMSB, não. Ela configura como uma das associadas. Ela ainda não saiu oficialmente. Pode ser que saia, torço para que não, mas isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que ver ao longo desse processo. Você falou em Grande Loja do Rio, teve uma grande celeuma recentemente entre a Glesp e a Grande Loja do Rio, e se não me engano, a Glesp suspendeu relações formais com a Grande Loja do Rio por conta de um tratado firmado por ela com o Grande Oriente de São Paulo, né? Então, esses problemas estão relacionados, essa questão de membros processando a Glesp na justiça, a Grande Loja do Rio fazendo reconhecimento, faz parte de um todo, ou você acha que são coisas independentes? Bom, nunca é uma coisa só, né? Eu acho que isso aí faz parte, é o pano de fundo e foi talvez a gota d'água desse rompimento naquele momento. Mas entre as alegações feitas pelo grão-mestre da Grande Loja de São Paulo, no dia da Assembleia, foi mais a questão do processo, de se sentir desconfortável, de ser réu, que é realmente muito ruim. Isso traz, né, complicações pessoais, eu fico imaginando, né, o quanto é desconfortável para a pessoa, o quanto é desconfortável para a grande loja, do ponto de vista institucional, financeiro, tudo. Então, entendo, foi essa a alegação. Essa questão, realmente, a Grande Loja do Rio de Janeiro fez um tratado, não de reconhecimento, mas de amizade com o Grande Oriente de São Paulo, que é uma quarta potência dentro do Estado e não é reconhecida por nenhuma potência regular dentro do Brasil. Então, nenhuma potência regular, nem da Comab, nem da CMSB e nem do GOB, reconhece esse Grande Oriente de São Paulo, que é o GOSP. Então, a Grande Loja do Rio de Janeiro fez essa ação e, depois de uma certa discussão, isso foi desfeito. Ambos concordaram, tanto o GOSP quanto a Grande Loja do Rio de Janeiro, isso foi desfeito. O problema, entre aspas, que teria acontecido, sanou, tanto é que o Grande Oriente do Brasil já restabeleceu as relações quase que de imediato com a Grande Loja do Rio de Janeiro. Então isso, se foi um ponto agudo ou a gota d'água, isso está mais ou menos já equacionado. Mas restam os outros problemas e tal, enfim, e as razões que podem existir outras motivações em cada um. A gente torce para que as coisas se organizem, mas obviamente que respeitando a autonomia e soberania de cada grão-mestre, de cada grande loja. Não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu muitas vezes. Porque a gente está numa associação, a gente é livre associado, você não é obrigado a estar nela, né? Então você pode, a qualquer momento, por qualquer motivo, pedir o desligamento. Que na minha breve, né, trajetória maçônica que eu tive, convivendo com o CMSB e tudo, eu vi a Grande Loja do Rio Grande do Sul pedindo para sair, saindo por pouco tempo, mas por alguns meses, da CMSB. Então saiu numa conferência em Brasília, uns 3, 4 meses depois, foi reintegrada em 2017 na Assembleia no Rio de Janeiro. Mas teve, e enfim, podem existir outros. Não é comum, não é esperado, não é o que a gente quer, obviamente. Tomara que esses maiores ou menores problemas sejam sanados para a gente continuar aí unidos e trabalhando bem. Uma coisa importante, né, antes das próximas perguntas, e que alguns irmãos me perguntaram até em rede social, se muda alguma coisa na relação da Grande Loja do Distrito Federal com a Glesp, por exemplo. Não muda nada. Estar na confederação é decisão individual de cada grande loja. A relação que a gente tem com a Grande Loja de São Paulo é muito antiga, nós temos grandes representantes, nós continuamos, né, normal a relação, e como todas as outras grandes lojas do Brasil e de outros lugares. Não tem isso, você não precisa estar na CMSB para ser reconhecido. Você está voluntariamente e não de forma diferente. Cassiano, eu vou insistir nessa questão até para deixar claro, levantando outra hipótese. Ao longo dos últimos anos, a Glesp saiu da CMI, da Confederação Maçônica Interamericana, e nós ouvimos, pelo menos eu ouvi em algumas ocasiões, relatos de um namoro da Glesp com a ideia de sair da CMSB. Se não me engano, em 2024, o querido irmão Salim Zugaib comentou, né, de que essa ideia estava sendo ventilada
ele não concordava com essa ideia, mas que ela estava sendo ventilada. Se não me engano, na CMSB de Recife houve um burburinho nesse sentido, né, de que essa opção estava na mesa. A questão do Rio, às vezes, não veio ser como uma cortina de fumaça de algo que já vem sendo um desejo desenvolvido já há um tempo anterior, por uma falta de sentimento confederativo. E eu falo sentimento confederativo exatamente porque sempre que eu escuto isso, sair da CMSB, é muito aquela coisa, mas sem enxergar o que eu ganho com a CMSB. E eu creio que o sentimento confederativo não é você querer ganhar, é querer participar, querer construir algo em conjunto com pares, né? Então, pelo que eu pude acompanhar do andar da carruagem até a decisão do Sereníssimo Grão-Mestre da Glesp de pedir a saída da CMSB, muito podia ter sido feito para remediar essa questão envolvendo o Rio de Janeiro. Então, você acha que faltou assim, um interesse em permanecer? Bom, do mundo da parte especulativa é muito possível. É muito possível. É claro que você está na confederação, numa associação livre, né, e você precisa compreender o que é o espírito disso, como você disse. Você vai dar muito, né, vai contribuir, vai colaborar, vai ajudar. Quando tem desastres, por exemplo, teve desastre em Minas Gerais há pouco tempo, no Rio Grande do Sul, as grandes lojas se juntam para ajudar, né? Enfim, mas muitas vezes você é ajudado também. Então você tem que entrar com esse espírito de que você não está lá só para ganhar. Você está lá para colaborar. E às vezes você, que é uma grande loja grande, muito estruturada, histórica e até muito financeiramente bem estruturada, talvez você vai ter muito mais a ajudar do que a receber. Mas esse é o espírito confederativo. Essa é a ideia. E claro, se a potência muitas vezes não tem esse espírito, ou não tem essa vontade, ou acha que o trabalho em equipe, em grupo não é bom, às vezes sai. Tanto é que não está na CMI, que é uma confederação interamericana, internacional, e agora quer não estar na CMSB. Então pode ser uma ideia, uma ideologia, que eu não concordo, obviamente, eu acho que estar nas confederações é importante, tanto é que a nossa grande loja está na CMSB, está na CMI, participa da Conferência Mundial, porque considera isso como muito importante, essa ligação. Mas pode ser, tomara que isso, como eu disse, modifique. O espírito confederativo não é diferente do espírito maçônico. Eu tenho muitos afiliados, eu sei que você também, e muitos dos irmãos, né? Todos eles têm um padrinho, que é assim que a gente chega na maçonaria. E toda vez que eu tenho um afiliado, eu falo para ele, olha, você vai entrar na maçonaria, você vai estudar, você vai aprender muito, você vai receber muito, mas você vai dar muito. E esteja preparado para mais dar do que receber. Você não entra na instituição querendo receber as coisas, né? Receber conhecimento, mas você vai dar de si o esforço, o trabalho, a dedicação e vai ensinar muitas pessoas. Então isso é uma coisa importante para a gente estar ciente que o espírito confederativo é o mesmo espírito maçônico. Se a gente transcender o espírito maçônico para a confederação, a gente também está nisso. E Cassiano, a gente falou de a Glesp não perde nada saindo da CMSB, a não ser essa participação que a CMSB proporciona, né? Com certeza, o maior evento da maçonaria, com certeza esses projetos em conjunto que a CMSB desenvolve entre as grandes lojas, os convênios e tudo mais. E com certeza as portas vão estar sempre abertas para a Glesp, em respeito à Glesp e tudo que ela representa. Agora, a CMSB, ela perde alguma coisa quando uma de suas confederadas se desliga, mesmo que temporariamente? Bom, do ponto de vista geral, né, funcional, não há uma perca institucional irreparável, né? Não há essa perca, por exemplo, em termos de receita, seria 5% da receita, né? Mas não é uma coisa boa. Do ponto de vista simbólico, a maçonaria é muito simbólica, não é uma coisa boa. A gente quer que as pessoas estejam sempre unidas. Mas uma concepção que eu tenho, já disse isso ao nosso Sereníssimo Grão-Mestre Irmão Haddad,
né, que é um irmão que eu tenho muito respeito e um bom grau aí de relacionamento, até amizade, eu tenho certeza, tenho convicção que a Grande Loja de São Paulo irá voltar para a CMSB. Daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 5 anos, vai voltar. Porque esse é um movimento natural, né? Esse é um movimento natural. Então isso vai acontecer. Então eu tenho uma tranquilidade muito grande. Eu não tenho grande preocupação e desespero com isso, embora não fosse minha vontade. Minha vontade é que as 27 continuassem sempre unidas. A gente falou em termo financeiro, né? Você também deve ter visto isso nas redes sociais. Um argumento que o pessoal colocou, falou, que bom, agora a Glesp não tem que gastar mais com isso, pode pegar esse dinheiro e investir em outras coisas, né? E talvez os irmãos não tenham a magnitude do quanto que é o valor que se paga, às vezes, para a CMSB. Mas existem cotas, né? A grande loja que tem menos lojas paga menos e até um limite de 150. De 150 para cima, paga o mesmo valor. Então, a grande loja de São Paulo paga o mesmo que a grande loja do Ceará, que a grande loja do Paraná, né? Que a grande loja da Bahia, paga a mesma coisa. E é um valor de R$2.000 e poucos, se pagar em dia, R$2.600. É um valor que, se a gente pensar no tamanho da Glesp, a Glesp é a que menos pagava proporcionalmente. Dá 11 centavos por irmão por mês. Ou, eu fiz o cálculo aqui, R$3,35 por loja por mês. Então é um valor que não é representativo. Então, também não acredito que a motivação da Glesp, uma potência desse tamanho, dessa magnitude, seja por causa de questão financeira. Se alguém pensa nesse argumento, ele deve ser jogado por terra. Mas o pessoal precisa entender também por que a CMSB precisa desse dinheiro, né? Então, por que dinheiro? Bom, tudo tem preço, a gente tem um funcionário, a gente hospeda site, né? A gente tem um Instagram que precisa de alguém que está alimentando todo isso, a gente imprime livros, a gente faz todas essas coisas e tem uma sede para manter. E quando alguma grande loja, algum irmão precisa, a CMSB está pronta para ajudar. Na época da pandemia, que foi uma época excepcional, algumas grandes lojas tiveram grandes dificuldades. A CMSB dispôs de valor do caixa da CMSB para ajudar as grandes lojas. Claro, não foi a grande loja de São Paulo que foi ajudada. Foram grandes lojas menores, com mais dificuldade financeira, mas foram, se não me engano, 8 grandes lojas que precisaram de ajuda. Além de isentar as taxas naquele período sombrio da nossa história recente, a CMSB ajudou. Só que as pessoas às vezes não esquecem disso, ou não lembram, ou não contam para as pessoas que a CMSB chegou a fazer essa ajuda, que na época foi importante, né? Teve grande loja que recebeu mais de R$20.000 no mês para ajudar com os custeios, porque, né, a pandemia devastou a economia por um bom tempo. Então, o argumento financeiro não é, e eu estou explicando também o porquê que a gente, né, paga, e a nossa grande loja paga proporcionalmente até um valor maior, porque somos uma grande loja menor, mas pagamos com prazer, com satisfação, porque a gente sabe que está bem representado, a gente sabe que a confederação está ali, que são apoiadores, né, que se apoiam muito nos momentos difíceis, fazem festas nos bons momentos, comemoram aniversários com a gente, mas a gente julga que essa importante contribuição que a gente dá também. Essa questão financeira que você mencionou, eu acho que é importante a gente também fazer essa distinção, né, Cassiano? Porque a gente, às vezes, está muito acostumado com a visão capitalista, a visão empresarial, né? Vamos reduzir custos, mas a maçonaria não é uma empresa, ela não objetiva lucro, né? Então, a maçonaria não tem que pensar em arrecadar mais, gastar menos, ela tem que pensar então na saúde financeira, né? Uma saúde financeira que permita ela a crescer, a investir, a pagar suas contas, a não passar apertos, né? Mas não a visão de uma empresa de eu vou reduzir custos e maximizar lucros. E o que a gente tem de caixa na maçonaria tem que ser revertido em maçonaria, né? Tem que ser investido. Então, eu não vejo a CMSB como um custo, eu vejo a CMSB como um investimento. E eu acho que não tem melhor investimento de uma potência do que investir em maçonaria. Investir em educação maçônica, investir em livros, em concurso literário, investir em biblioteca, em convênio, em comunicação, em interação entre as potências. Então, eu creio que, como você disse, a grande loja DF paga
sem reclamar, pelo contrário, paga satisfeita porque tem essa visão de que é um investimento. E eu creio que todo maçom que parar para observar o que foi dito aqui hoje também vai concordar com isso. Sim, e se estudar a história da CMSB, o que ela já fez, o que ela tem feito e o quanto ela é uma ferramenta que pode fazer no futuro. Ela pode fazer muita coisa e isso vai depender da vontade dos maçons da base, que passam seus grão-mestres, que passam a CMSB, e isso acontece. Não tenho dúvida que a CMSB tem um potencial muito grande para colaborar. Não é, como você disse, né, é um custo. Eu acho que a maçonaria tem que pensar não em redução de custo, como você disse, mas em gastos de qualidade. Nosso orçamento, por exemplo, da nossa grande loja, ele é feito para empatar, para aquilo que entra ser investido, seja em paramaçônica, melhoria, né, para as instalações da grande loja ou das próprias lojas. Então, aquilo que a gente arrecada é para ser gasto em maçonaria, essa é a ideia, e não um superávit. Então, uma boa empresa, uma boa indústria, ela é classificada de acordo com o lucro, o dividendo que ela dá e passa a ser o sócio. Uma boa potência maçônica, uma boa loja maçônica, não é o caixa que ela tem, é o quanto de trabalho, serviço maçônico ela tem para entregar. Então a gente tem que entregar, o recurso que a gente recebe é para a gente entregar em maçonaria. Então isso aí a gente precisa, né, ter isso e é a visão que a gente tem. Você falou de São Paulo, eu queria só falar uma última coisa para eu não esquecer a respeito disso, né, o quanto é interessante a CMSB, que fez 60 anos agora, no mês passado, então é uma instituição já madura, com 60 anos, e ela foi criada em 1965, lá no Rio de Janeiro, aos protagonistas da história da época. O Rio de Janeiro estava sediando uma mesa redonda e foi proposto pela Grande Loja do Ceará, no Rio de Janeiro. E ela foi trabalhada, ficou um ano para trabalhar essa confederação, e ela foi fundada em São Paulo, em 1966. Então, a grande loja fundadora, sede da primeira, né, o primeiro dia de existência da CMSB foi São Paulo. Então, simbolicamente, né, a gente, né, tem que pensar o quanto é importante. O quanto é importante também a gente preservar esse legado histórico, né? A própria Grande Loja de São Paulo tem um legado histórico muito grande. Um deles é ter fundado a CMSB em 1966. Então, o nosso desejo é que a Grande Loja de São Paulo continue respeitando e honrando esse legado e que esteja o mais, né, breve possível junto com as outras potências, que é o lugar dela. Maravilhoso. Cassiano, a gente está aí para a reta final desse nosso episódio. Eu creio que de agora até o ano que vem, a CMSB e as grandes lojas vão girar muito em torno dos 100 anos, né? Muitas já começaram as comemorações, própria Glesp, Grande Loja da Bahia, Grande Loja de Minas Gerais, e a gente vai ter uma excelente CMSB lá no Pará no ano que vem. Me dá suas considerações finais desse cenário que a gente tem de grandes lojas regulares brasileiras e da CMSB de agora, da sua Assembleia Geral, até julho do ano que vem. Não, excelente, né? Nós teremos realmente daqui para o ano que vem, para 2027, um momento de muita festa. São 100 anos, é o centenário das grandes lojas. Isso vai ser muito comemorado, a CMSB tem como diretriz ajudar nesse processo. Tudo indica que o tema do concurso literário desse ano vai ser o centenário das grandes lojas, né? E a festa máxima que vai culminar com isso vai ser a CMSB de 2027, que vai ser na Grande Loja do Pará, que completa 100 anos no próximo ano. Então, os irmãos que estão aí em casa podem já pesquisar aí. A Grande Loja do Pará vai sediar, vai fazer uma festa muito bonita em 2027, né, nessa Assembleia, e todos estão convidados para estarmos juntos comemorando aí esse centenário das grandes lojas brasileiras. Cassiano, muito obrigado. Você quer deixar um último recado? Não, agradecer a todos. E, claro, as redes sociais têm uma comoção muito grande, a comunicação ela é muito rápida, ela é muito ágil, mas sempre a gente tem aquela prudência maçônica de dar uma olhada, pesquisar primeiro, saber com calma, julgar com tranquilidade, com a cabeça fria, para saber exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo e, com isso, prevermos e ajudarmos naquilo que vai acontecer. O que a gente quer que sempre aconteça é o melhor. Muito obrigado, Cassiano. Agradeço também aos irmãos que estão nos acompanhando.
seja assistindo no YouTube ou escutando via Spotify e outros streamings de podcasts. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Mandar um abraço para o pessoal da UB Vídeos, o Elber e toda a sua equipe. Obrigado pelo apoio de sempre. E é isso. Um abraço e até a próxima. Até mais, gente. Um abraço.